Emily, Presente. Isabelle, Jade, presente. Lívia, Presente. Luiz Guilherme, Luísa, presente. Maiele, presente. Maria Eduarda, Maria Júlia, Maria Luísa, Presente. Mateus, Presente. Melissa, presente. Pedro Henrique, Presente. Pedro Ramos, Presente. Vitor, Presente. Com 15 jovens vereadores presentes e 4 ausentes, a aprovação de Deus declara aberta a ordinária. Agora vamos para o grande expediente. Tem a palavra o primeiro orador inscrito para o grande expediente, jovem vereador Fabrício. Hoje, eu não falo só como jovem vereador, eu falo como morador ativo do bairro do Medeiros. O nosso bairro do Medeiros, aqui em Jundiaí, está sendo abandonado tanto pela Câmara, tanto pela Prefeitura. O meu bisavô, um dos primeiros moradores do bairro, da região, nasceu no meu sítio, humilde. Naquela época, todo mundo do bairro se conhecia e ainda era um bairro muito rural e muito mal desenvolvido. Só que a partir das décadas, o bairro foi recebendo novas famílias, foi recebendo novas pessoas e sempre foi um bairro muito harmônico. O que acontece hoje no bairro do Medeiros é que a gente tem uma superpopulação de acordo com a condição urbana daquele bairro. As avenidas Guilherme Porcari e Reinaldo Porcari precisam ser ampliadas. Eu estive aqui na última assembleia que teve para falar justamente desse meu posicionamento. Fui distorcido porque pessoas acreditaram que eu estava sendo contra os investimentos, que eu estava sendo contra as pessoas irem no bairro. Então, venho aqui me expor publicamente, falar que isso nunca esteve em questão. O bairro do Medeiros sempre recebeu pessoas muito bem. E o que está em jogo é o desenvolvimento inteligente do bairro, é a urbanização inteligente, a construção de condomínios se ampliando juntamente com as avenidas, juntamente com a urbanização daquele bairro. Então, eu gostaria de explicar para as pessoas que ou não conseguiram entender ou me distorceram de propósito. Nós passamos pela Avenida Reinaldo Porcari, que é a principal via do bairro do Medeiros. Logo na frente a ela, a Serra do Japi. O bairro do Medeiros sempre teve uma participação incrível da Serra do Japi e é uma participação harmônica tanto da Serra, tanto do bairro. Os moradores adoram a Serra, cuidam, preservam ela, obedecem às leis ambientais certinho. E isso torna o bairro do Medeiros ainda mais especial. E agora eu gostaria de falar, não como jovem vereador, tanto é que eu pensei muitas vezes em fazer esse discurso, e por amigos que me aconselharam a fazer, Fabrício, eu quero que você faça esse discurso, porque é importante, por mim eu não faria, porque eu acho que eu estou numa posição de falar muito como político, mas agora eu quero falar como amigo, como filho, como irmão, e como pessoa, não uma pessoa ligada a político ou gestão pública, que é sobre o falecimento da nossa jovem Melissa. Eu tinha amigos em comum com ela, foi uma perca imensa, e esses amigos em comum, quando souberam da notícia do desaparecimento dela, entraram em contato comigo, já falando para mim falar aqui na tribuna caso ela ainda estaria desaparecida, e eu sempre falei, eu aconselharia fortemente eu não fazer,
sou uma pessoa muito envolvida com a parte pública, então as pessoas podem achar que eu estou falando isso como politiquês, mas não, agora eu estou falando como amigo. Foi uma dor imensa, não só para mim, mas para os nossos professores. Ela estudava num cursinho bem famoso, inclusive as pessoas que votaram em mim na época da eleição, todas eram desse cursinho, e foi uma grande perca tanto para a gente, tanto para mim, pessoalmente falando. A gente sente que a depressão, ela acontece como um processo, e as pessoas que estão em volta, elas acabam percebendo. Então, fazer esse convite, caso você perceba que uma pessoa está estranha, que a pessoa está deprimida, ajude ela. A Melissa aí já sofria por não ser muito próxima a mim, mas já sofria com isso há um bom tempo. E falo hoje como ser humano aqui, uma notícia que estraga nossos corações, tira nossos sonos, porque ela era uma pessoa muito especial, não só para mim, para todos nós. E é isso. Então, vamos nos abrir o olho mais nessas questões, vamos nos importar mais com o próximo, que hoje em dia, principalmente na política, é um ambiente bem hostil, um ambiente que falta muita importância, empatia do próximo. E é isso. Muito obrigado. Tem a palavra a segunda jovem vereadora inscrita, Melissa. Senhora Presidenta, nobres colegas parlamentares e público presente, público que está nos assistindo. Por favor. Hoje subo a essa tribuna para tratar de assunto que atinge diretamente a vida de milhares de estudantes: a falta de professores e os prejuízos causados pelas paralisações do ensino público. Nessa semana, muitos alunos receberam a informação de que não haveria aula em determinados dias em razão da paralisação. Inclusive eu não tive aula ontem nem hoje. E diante disso fica um questionamento: até quando a educação continuará sendo interrompida e os estudantes continuarão pagando essa conta? Sabemos que toda categoria tem direito à reivindicação e que os profissionais da educação enfrentam dificuldades reais, muitas vezes relacionadas à valorização, salário, estrutura de trabalho e condições adequadas para exercer a sua função. Mas também é impossível ignorar o impacto disso dentro da sala de aula. Cada dia sem aula representa o conteúdo perdido, atraso no calendário escolar, dificuldade para quem já enfrenta desafios do aprendizado e insegurança para milhares de famílias. Inclusive, na sessão passada, eu falei que eu tinha tido a minha primeira aula de matemática. E, infelizmente, meu professor foi embora e, chutando alto, a gente teve 5 aulas de matemática e nós estamos hoje no mês de abril. A educação não pode funcionar de forma instável. Não é justo que os estudantes tenham seu direito comprometido por problemas que se repetem e se acumulam ao longo do tempo sem solução efetiva. Precisamos discutir com seriedade a valorização dos professores, a contratação adequada de profissionais e medidas que garantam continuidade no ensino. Porque a escola fechada nunca e nem deve ser vista como algo normal. Educação é prioridade, e prioridade precisa aparecer nas decisões, no planejamento e no compromisso com o público. Muito obrigada. Tem a palavra o terceiro jovem vereador inscrito, Vitor. Bom, primeiramente gostaria de desejar uma ótima tarde a todos, jovens vereadores aqui presentes, público, equipe da Câmara. E eu gostaria de oficializar uma coisa. Mas primeiro, vamos lembrar a importância do Parlamento Jovem. O Parlamento Jovem é a representatividade juvenil.
né, onde os jovens têm espaço para demonstrar sua fala, seus interesses e melhorias para a cidade de Jundiaí. Eu fui eleito com 365 votos pela população da nossa cidade e hoje subo pela última vez nessa tribuna. Por motivos pessoais, vou deixar este parlamento jovem, mas relembro que os demais parlamentares aqui presentes, jovens vereadores, continuarão com o trabalho esplêndido que sempre fizemos e faremos daqui em diante. Encerro parabenizando mais uma vez toda a equipe da Câmara, principalmente o Otávio, que sempre conduziu muito bem, Lívia, nossa presidente, e toda a equipe aqui presente, e a quem assiste a Câmara, tanto online quanto presencialmente, e que o trabalho nunca pare. Muito obrigado. Como eu sou a quarta jovem vereadora inscrita, eu convido o jovem vereador Vitor para sentar na cadeira da presidência. Boa tarde a todos aqui presentes, a todo mundo que está assistindo a gente pelo canal da Câmara, pelo YouTube, a toda a organização da Câmara, aos meus queridos colegas e a todos os que vieram aqui para nos prestigiar. Eu subo nessa tribuna hoje, gente, para tratar de um assunto muito recorrente nas últimas semanas, que é a misoginia e o preconceito contra mulheres trans. Nós tivemos recentemente a aprovação da lei que criminaliza a misoginia, abrangendo injúrias e incitações de ódio contra as mulheres, buscando proteger essas mulheres. E eu vi que muitos homens se incomodaram com a aprovação dessa lei, falando que não poderia mais falar com mulher, que já seria preso, o que é algo, me desculpe a palavra, mais ridículo. Eu gostaria de saber por que de tanto incômodo. Vocês são misóginos? Para que vocês se incomodam tanto de nós, mulheres, termos o mesmo acesso à segurança que vocês têm? Porque nós estamos nos protegendo cada dia mais? Porque vocês, homens que se dizem a favor das mulheres, se incomodam tanto? Agora, indo para a parte da transfobia, eu sou uma mulher cis, tenho ovário, tenho trombas, tenho útero, e isso pouco me diferencia de uma mulher trans. Nós somos iguais. Tanto se fala sobre as mulheres trans, sobre o seu órgão genital, que nunca saberiam como uma mulher trans é ser mulher de verdade, simplesmente por isso. Sendo que pouco se fala sobre o que nós, mulheres, passamos todo dia perante uma sociedade que é patriarcal. Muito se fala sobre esses ditos problemas que as mulheres têm em relação ao corpo, que seria dito a TPM, menstruação e parto, mas pouco se diz sobre o que a gente passa todo dia. O assédio que eu sofro, uma mulher trans também sofre. O abuso sexual que eu sofro, uma mulher trans também sofre. A misoginia que eu enfrento todos os dias, uma mulher trans também sofre. Vocês não acham que esses problemas em relação ao corpo da mulher são tão insignificativos perto desses problemas estruturais que a gente enfrenta todo dia? É inadmissível que a gente ainda tenha esse discurso discriminatório sendo aplaudido em câmaras por figuras políticas muito conhecidas. A gente, para todos os jovens que estão me assistindo também, nós somos a nova geração. A gente tem o poder nas nossas mãos de acabar com todo esse processo discriminatório que o Brasil vem enfrentando desde que os portugueses chegaram aqui. A gente é a nova geração. Você, jovem que está me assistindo, que ainda não tirou o seu título, você tem até o dia 6 de maio para usar da sua participação política. É muito importante que a gente, jovem, que tem a partir de 16 anos, vai e tire o nosso título. Gente, eu falo como jovem vereadora que não tem nada mais satisfatório do que ver a minha palavra sendo ouvida, do que ver as minhas necessidades sendo abordadas aqui na Câmara. É tão magnífico ver a nossa voz sendo escutada que é algo que eu não consigo descrever para vocês. Eu, como mulher eleita por um cargo de poder,
Represento cada uma de nós que teve a sua voz abafada, que não pôde prosseguir com a sua vida porque sua vida foi tirada pelo seu companheiro. E por isso eu digo, parem de nos matar. Chega de discriminar as pessoas trans simplesmente pelo seu órgão genital. Muito obrigada. Tem a palavra o 5º jovem vereador inscrito, Hector. Boa tarde a todos, ao público presente aqui, aos meus colegas jovens vereadores. A gente sabe que os nossos servidores públicos são essenciais para o funcionamento, tanto dessa casa, tanto da prefeitura, das nossas escolas, do nosso patrimônio público, da nossa cidade de Jundiaí inteira, tanto das outras cidades, e os nossos servidores públicos de Jundiaí fazem um trabalho excepcional. A gente sabe hoje que a educação não é perfeita, mas se a gente figura entre os melhores índices educacionais diante a região e o estado de São Paulo, é porque os nossos servidores foram valorizados em certo período da nossa história. Tem que ter mais valorização, isso é óbvio, isso é claro. E é por isso mesmo que eu apresentei um requerimento pedindo informações sobre o nosso reajuste salarial, especialmente os professores, que é a classe que eu represento aqui, pela minha mãe ser professora, pela minha avó ser professora, e tenho muito orgulho disso. A gente precisa construir um futuro com os nossos professores, os nossos servidores públicos, que tenham uma condição digna, isso em todo o Brasil. E um requerimento, ele é um pedido de informações. Não é de nenhuma forma um ataque ao nosso prefeito Gustavo Martinelli, no qual eu tenho muita admiração e respeito, mas é uma forma de aproximar, através do legislativo, a gestão com a população, de levar transparência com os servidores. Então eu faço esse requerimento pedindo informações, como é que estão as negociações, como é que fica a questão dos servidores públicos, quais serão as valorizações tomadas nesse ano. E é essencial trabalhar junto com o servidor público, aquele que está sempre ao nosso lado no dia a dia do jundiaense. E outra coisa que eu gostaria de falar também é sobre a triste notícia da morte da jovem Melissa, que é uma jovem como nós, tinha muitos anos ainda para se viver, e é uma perda para Jundiaí que eu nunca cheguei a ver isso, uma questão tão grande assim, uma questão tão trágica em todos os 16 anos de vida que eu tenho, né, que vivi em Jundiaí. A gente vê que não é mais uma pequena cidade interior e esse tipo de coisa tem que se tomar providência sobre isso. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, é muito importante destacar isso, não levar isso para achar um culpado, mas sim como forma de conscientizar e realmente destacar aqui a minha solidariedade ao caso. Eu cheguei a conhecer, inclusive, a mãe e o padrasto da jovem Melissa. São pessoas muito boas, muito gentis. Eles são da minha região, né, região oeste. E realmente é muito triste o que aconteceu. E Jundiaí fica em luto, realmente. Mas seguimos em frente. Se Deus quiser, a gente consegue a cada dia, né, deixar esse lembrete de que é sempre importante a gente olhar para os nossos jovens, seja se foi suicídio, foi assassinato, foi qualquer questão, dependente do decorrer do caso, a gente tem que ter um olhar muito grande para a nossa juventude, para o nosso futuro. Gostaria de agradecer aqui pelo tempo de fala. Então, essas são as minhas palavras. Em homenagem à jovem que veio a falecer, Melissa Santos, convido todos a ficarem em pé para prestarmos um minuto de silêncio.
Seguiremos para o pequeno expediente. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura da matéria do pequeno expediente. Moção número 1, do jovem vereador Fabrício. De repúdio à violência sofrida pela UJL e SFL e na UNE. Moção número 2, do jovem vereador Fabrício, de repúdio ao gasto excessivo do Supremo Tribunal Federal, STF. Projeto de lei número 20, do jovem vereador Fabrício, que declara a Escola Rafael de Oliveira como patrimônio histórico e cultural do município de Jundiaí. Moção número 3, do jovem vereador Hector, de apelo ao governo federal e ao governo do estado de São Paulo para a criação de uma universidade pública em Jundiaí. Projeto de lei número 21, do jovem vereador Hector, que institui o programa de proteção financeira multigeracional e a cria de normas de assistência e orientação ao consumidor idoso do município de Jundiaí e de outras providências. Projeto de lei número 22, do jovem vereador Hector, que dispõe sobre a criação do acervo acadêmico da saúde, destinado ao gerenciamento e fornecimento de instrumentais e materiais didáticos para estudantes de baixa renda e das outras providências. Projeto de lei número 23, do jovem vereador Hector, que institui o Programa Municipal em Defesa da Fauna Urbana no município de Jundiaí e das outras providências. Projeto de lei número 24, das jovens vereadoras Lívia e Melissa, que institui o Programa Municipal do Atendimento Veterinário Gratuito de Urgência e Emergência, o PAPET do município de Jundiaí e das outras providências. Projeto de lei número 25, da jovem vereadora Lívia, que institui o Programa Municipal de Atendimento à Mulher em Situação de Violência no município de Jundiaí e das outras providências. Seguiremos para a tribuna jovem. Não havendo inscritos, passemos à ordem do dia. Primeiro item da ordem do dia, projeto de lei número 1 de 2026, da jovem vereadora Emily, que institui o Programa Municipal de Educação em Saúde Mental nas escolas públicas de Jundiaí. Antes de discutirmos o projeto, precisamos ouvir a Comissão de Educação e Cultura, que tem como relator o jovem vereador Hector. O parecer da comissão, por meio de votação, maioria simples, ele é favorável ao projeto. Precisamos ouvir também a Comissão de Saúde e Assistência Social, que tem como presidente a jovem vereadora Maria Luísa. A nossa comissão também apoia e acha como favorável. Precisamos ouvir também a Comissão de Justiça e Redação, que tem como presidente o jovem vereador Fabrício. Por maioria simples, a Comissão de Justiça e Redação vota a favor do projeto. O projeto está em discussão. Fala, presidente. A palavra, jovem vereador Hector. Bom, é uma questão muito importante em tratar da saúde mental, ainda mais na nossa cidade. Como eu falei, a gente não se sabe ao certo o que aconteceu com a jovem Melissa, mas se ela foi realmente, ela veio a se matar, vai ser mais um caso para conta, para a estatística de vidas que a gente perde para a depressão, que a gente perde para realmente o homicídio, que é extremamente tenebroso na nossa sociedade. Foram anos ignorando essa situação. Anos, inclusive, quem não lembra do Barbacena, o grande massacre do Brasil, o Holocausto brasileiro. Centenas de vidas foram perdidas no Brasil, no mundo, com aterrorizantes tratamentos médicos. Não se tratavam de medicina, não tinham base nenhuma, ou até, por exemplo, muitos casos por fanáticos religiosos de antigamente. Então é importante estabelecer normas corretas
para a saúde mental. Porque quando isso veio a se tratar antigamente, foi tratado de forma errada ou nem sequer foi tratado. Muitas mulheres, inclusive, foram encarceradas nesses manicômios por questões muito simples. Eu não sei se os senhores sabem aqui, mas o fato de uma mulher saber ler poderia determinar se ela era louca na era vitoriana. Se ela lia, se ela tinha pensamento crítico, tinha cultura, ou até não queria ter relações sexuais com o marido, ela poderia ser maluca. Olha só que situação. Então é sempre importante a gente olhar para o passado para conseguir tomar boas decisões no presente e garantir um futuro melhor. Obrigado, é isso. A palavra? A palavra, jovem vereador Fabrício. Eu gostaria de antecipar que meu voto vai ser favorável ao projeto. Nós vemos aqui na cidade de Jundiaí o caso Melissa, que aconteceu com a menina. Eu já vinha procurando dados sobre esse projeto, inclusive dessa pauta foi o projeto que mais me surpreendeu, não só por estar bem escrito, mas por ser bem elaborado, bem pensado, e que se encaixa numa sociedade hoje que faz sentido. Não sei se vocês sabem, cerca de 70% a 79% de todos os adolescentes na rede de ensino médio público relatam ter sintomas de ansiedade ou depressão. Então, a saúde mental, principalmente nas escolas, é algo importantíssimo que pode evitar várias mortes e dar continuidade a várias vidas, né? O que aconteceu com a menina no município de Jundiaí, essa menina queria cursar medicina, tinha uma família, ia ter filhos, poderia ser uma esposa, foi uma vida inteira jogada fora, por dizer assim. E isso nos entristece muito, não só como cidadãos, mas como jovens que pertencemos a esse nicho social. Obrigado. A palavra, presidente. A palavra, jovem vereador Vitor. Obrigado, presidente. Eu gostaria de dar um adendo ao projeto, né? Aqui, pelo menos na região de Jundiaí, em toda a rede estadual, nós temos um termo que é assinado pelas escolas, pelos estudantes, pelos familiares, né, dos estudantes das escolas estaduais do estado de São Paulo, que diz que, caso necessário, o acompanhamento psicológico deve ocorrer. Mas, ainda assim, é muito complicado que o profissional tenha acesso a esse estudante, né, porque normalmente ele está no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e não está aqui conosco, né? Então, o projeto, assim, ele tem extrema importância, desde a educação infantil ao ensino médio, à universidade pública, tanto seja pública ou privada, né? O projeto estipula escolas públicas, né? E como o atual estudante da Escola Estadual Diógenes Duarte Paes, eu relembro que o caso Melissa é muito importante e ele se tornou viral na cidade, né? Então, que a gente pegue desse ponto para que a gente abra nosso olho um pouco mais para as pessoas que são exclusas dentro de sala de aula, principalmente aqueles que têm alguma deficiência, que normalmente as pessoas distratam, né? E elas são pessoas como nós, né? Devem ser tratadas como todos nós somos. O respeito é único e mútuo. Obrigado, presidente. Eu gostaria de... Peço a palavra, por favor. A palavra, jovem vereadora Luísa. Eu achei o projeto de extrema importância, porque se encaixa perfeitamente na sociedade que a gente vive hoje, que muita gente tem depressão, ansiedade. Eu falo isso porque eu já sofri muita ansiedade, eu sei como é. Eu sei como você não saber procurar, não saber o que você deve fazer, você se acha que você é errado. Então, assim, você não sabe por onde começar. Então, ter esse apoio na escola é de uma extrema importância. Então, eu acho que quem pensou... a Emily, ela teve... Desculpa que eu estou um pouco nervosa, mas... Ela, assim... Ela foi muito essencial e eu acho que muitas pessoas vão ser eternamente gratas a ela, porque às vezes esse apoio não vem de casa. Então, começar de algum lugar já é um ponto muito importante. Muito obrigada.
Eu gostaria de exercer da palavra e parabenizar a jovem vereadora Emily, por mais que ela se faça ausente. Realmente, a depressão, problemas com ansiedade é a doença que mais acomete jovens e vai se tornar a doença mais popular até 2030, segundo a agência da ONU. E muitas vezes esses jovens são invisibilizados por tanta pressão que colocam em cima da gente, como estudante, em questão de vestibular, em questão de notas. Então, esse projeto é de extrema importância e fico muito feliz que a gente tenha ele na nossa pauta de hoje. Muito obrigada. O projeto está em votação. Palavra, presidente. A palavra, jovem vereador Hector. Serei breve aqui. É muito importante também dizer aqui que a gente não pode esperar mais alguma coisa acontecer, porque geralmente, como muitos outros temas, o que acontece? A gente tem uma situação, geralmente o extremo, que é uma morte, e acaba que a cidade, com o tempo, se esquece disso. A gente não pode lembrar da saúde mental, assim como eu falei nessa casa aqui, nessa nobre casa, quando ocorreu a questão da agressão contra a criança pela própria mãe. A gente não pode lembrar tanta violência à primeira infância, à infância, às nossas crianças, quando acontece o pior. A gente não pode lembrar da saúde mental quando acontece o pior. A gente tem que estabelecer sempre projetos como esse para conseguir colocar eles em prática, para a gente conseguir diminuir esses índices tão tristes. Então, é aquilo, né? A saúde mental não pode ser usada como propaganda política. Ela tem que ser lembrada, tem que ter leis e essas leis têm que ser aplicadas. É isso. Palavra, senhor presidente. A palavra, jovem vereador Fabrício. Eu acabei aqui recebendo uma mensagem das pessoas que estão acompanhando pela TV Câmara e algo que eu esqueci de mencionar e que é válido, que é para uma adolescente decidir por conta própria que a vida não vale mais a pena ser vivida. Isso exige um processo de coisas, um processo de entendimento sobre a vida daquela adolescente que é trágico. É incrivelmente trágico. Uma coisa é uma pessoa que já experienciou a vida. Agora, um adolescente, uma criança cometer suicídio porque não vê mais caminhos, não vê mais uma possibilidade de futuro para a própria vida, é uma coisa absurdamente triste, né? Uma coisa que a gente vivenciou aqui na cidade de Jundiaí e tocou o coração de todos, tá certo? Muito obrigado pela palavra. O projeto está em votação. Fabrício. Aprova. Fernando. Aprova. Guilherme. Aprovo. Hector. Aprova o projeto. Jade. Aprovo. Lívia. Favorável. Luiz Guilherme. Aprovo. Luísa. Aprovo. Maiele. Favorável. Maria Luísa. Aprovo. Mateus. Aprovo. Melissa, favorável. Pedro Henrique. Aprovo. Pedro Ramos. Aprovo. E Vitor. Favorável. Com 15 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Seguiremos para o segundo item da ordem do dia, o projeto de lei número 3 de 2026, de autoria do jovem vereador Fernando, que institui o Programa Municipal Voz Jovem pelo Futuro do Trabalho, voltado à valorização da educação como caminho para o acesso ao emprego digno. Antes de discutirmos o projeto, precisamos ouvir a Comissão de Finanças e Desenvolvimento Econômico, que tem como presidente o jovem vereador Vitor. A comissão decidiu por maioria simples parecer favorável. Precisamos ouvir também a Comissão de Justiça e Redação, que tem como presidente o jovem vereador Fabrício. Comissão de Justiça e Redação, voto favorável ao projeto. O projeto está em discussão. Palavra. A palavra, jovem vereador Fernando.
Primeiramente, boa tarde a todos. E, bom, eu vim aqui falar um pouco sobre esse projeto que fiz. Esse projeto, de minha autoria, tem como principal objetivo incentivar a reflexão crítica, debatida e pensada, principalmente nas escolas, sobre a importância da educação e da qualificação profissional. A proposta é de conscientizar os adolescentes, principalmente, sobre o valor da escola hoje e sobre as escolhas que farão no futuro, mostrando que o preparo é essencial para conquistar muitas oportunidades que serão benéficas a eles. Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, a educação e preparo fazem cada vez mais a diferença. E esse projeto é uma forma de justamente buscar a reflexão e a visão de que a escola, o preparo é essencial para isso. Então, esse projeto é fundamental para que os nossos jovens possam desfrutar de um futuro melhor, e a qual vai ter um impacto muito positivo para os nossos jovens. Esse projeto vai ter um impacto muito positivo para os nossos jovens, tanto de escola pública e privada, sendo esses alunos de escola pública os que precisam dessa visão um pouco a mais, para que eles possam ter condições realmente de conseguir oportunidades dignas de trabalho e uma renda favorável a eles, para que eles possam viver de forma boa para seguirem suas vidas. A palavra, senhor presidente. A palavra, jovem vereador Fabrício. Eu gostaria de apontar um termo que está destacado aqui na minha ata, que ele é importante para a gente entender o conceito do projeto, que é o termo valorização. O Brasil de hoje, a gente não tem uma valorização da educação. Depredar prédios públicos de universidades não é valorização. Desrespeitar o próximo não é valorização da educação, não só por conceitos que caem no vestibular, mas educação primeiro vem de casa. E segundamente, o convívio da sociedade brasileira hoje não está valorizando a educação. Em todos os sentidos que a palavra educação possa obter no seu dicionário, a sociedade brasileira hoje não se encaixa em valorização da educação. O governo do Brasil, ele disponibilizou um aplicativo para as pessoas treinarem para o vestibular, tanto para o Enem, tanto dados de questão de vestibular. Hoje a gente tem muito acesso à educação dos assuntos vestibulares na palma da nossa mão, só que as pessoas não valorizam isso, né? Então, o problema hoje do Brasil também é o acesso é um problema constante, mas é justamente a valorização. Temos aplicativo hoje que disponibilizam videoaula, que disponibiliza lista de exercícios, provas, mas os alunos não se sentem pressionados o suficiente, não se sentem que a educação precisa de tudo isso. Então a gente precisar ver o termo valorização com outros olhos para a sociedade brasileira. Eu gostaria de exercer da fala e parabenizar o jovem vereador Fernando por esse projeto, porque a educação é a base de tudo. A partir do momento que falta isso, a gente não vai estar formando as pessoas que tenham, por exemplo, sanidade mental para lidar com uma escala tão exerciva do trabalho. E valorizar a educação é valorizar a qualidade de vida e para que a gente possa caminhar para um Brasil melhor. Palavra, presidente. A palavra, jovem vereador Hector. Bom, vamos lá. Um dos principais caminhos para a gente desenvolver uma nação, um país, além da valorização dos professores, que é essencial, infelizmente a gente não tem em todo o Brasil, né? Não é uma realidade, é a gente conseguir fazer um número bom de graduações, de formações, e não só pessoas que estão empregadas, mas sim um número de mão de obra qualificada, que tenha, assim, dignidade, que tenha aprendido certamente para conseguir alçar novos voos. E com isso a gente consegue, de certa forma, atrair empresas para cá, atrair empreendimento, atrair dinheiro, empregos melhores, dinheiro no bolso das pessoas. E é essencial, porque tudo começa do município, é essencial a gente estabelecer isso primeiro pelo município
e levando para outras esferas também. Parabenizar também ao jovem vereador que fez o projeto. É isso, obrigado. A palavra, presidente. A palavra, jovem vereador Vitor. Bom, eu gostaria de destacar que o projeto está muito bem elaborado e um dos pontos que eu vi no projeto e gostaria de comentar é um dos debates que mais temos em pequenos blocos, em blocos internacionais, é o cumprimento das ODS, né? O projeto ele estipula que você deve, que aos municípios, às escolas municipais, o programa ele visa cumprir a ODS da educação, do direito ao trabalho, dignidade, né, citados no projeto. Então, eu acredito que o projeto é de extrema importância, de aprovação. Parabenizo o jovem vereador. Que possamos seguir com esse projeto e que ele não fique só no papel. Obrigado. Essa palavra. A palavra, jovem vereador Fernando. Esse projeto, como todos comentaram, eu vi um assunto que foi muito comentado aqui, principalmente pelo vereador Fabrício e pela nossa presidente Lívia. Uma coisa, meu foco nesse projeto, uma coisa que foquei muito, é essa reflexão da educação, de como os alunos devem tratar essa educação, a cada aula na escola, cada momento que eles têm de aprendizado, para que eles possam ter realmente um futuro melhor. Que a gente vê que muitos jovens que estudam em escola pública não têm realmente as condições de serem aprovados no vestibular e também não tem muito essa visão. O que eu quero trazer para esses adolescentes é uma visão, uma reflexão, para que eles possam, principalmente, acabar ingressando em universidades, em instituições que possam trazer uma formação profissional, acadêmica e que pode acabar alavancando a vida deles e que pode acabar gerando as suas maiores conquistas e para uma pessoa que saiu de um lugar que não oferecia uma educação tão boa comparada a uma instituição particular. E a instituição particular é boa, mas a pública não deve ser subvalorizada, porque a maioria dos jovens hoje estudam fazem educação pública. Então, essa educação pública é a qual a gente tem que dar destaque, porque daí vão se formar somente os que estudam na escola particular, com todo respeito. Os que têm na educação pública têm direito de se formar em faculdades, têm direito de ingressar em coisas muito maiores, como projetos na prefeitura já vistos anteriormente, que incentivam, que a gente vê que incentivam, por exemplo, a troca de intercâmbio e também a troca de conhecimentos, que é muito importante principalmente para esses alunos. O projeto está em votação. Fabrício. Aprova. Fernando. Aprova. Guilherme. A favor. Hector. Favorável. Jade. Aprovo. Lívia. Favorável. Luiz Guilherme. Aprovo. Luísa. Aprovo. Maiele. Favorável. Maria Luísa. Aprovo. Mateus. Aprovo. Melissa, favorável. Pedro Henrique. Aprovo. Pedro Ramos. Favorável. Vitor. Favorável. Com 15 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Seguiremos para o terceiro item da ordem do dia, o projeto de lei número 6 de 2026, de autoria da jovem vereadora Isabelle, que institui o programa Jovem Repórter Cidadão com o objetivo de estimular o interesse de estudantes e jovens pela prática do jornalismo, da comunicação comunitária e da produção de conteúdo educativo.
Antes de discutirmos o projeto, precisamos ouvir a Comissão de Educação e Cultura, que tem como relator o jovem vereador Hector. A Comissão de Educação e Cultura, por meio de votação por maioria simples, estabeleceu que o parecer é favorável. Precisamos ouvir também a Comissão de Justiça e Redação, que tem como presidente o jovem vereador Fabrício. A Comissão de Justiça e Redação é favorável ao projeto. O projeto está em discussão. Como a jovem vereadora Isabelle está ausente, eu gostaria de dar umas palavras por ela. Esse projeto, na minha percepção, ele é muito importante, porque, pensa, você dá a oportunidade para um jovem, para ele exercer essa função de repórter, é muito importante. Você ter consciência das coisas que acontecem ao seu redor, te dá uma visão que você se torna muito mais consciente. Esse projeto, ele demonstra o início de uma conscientização dos jovens, para que a gente seja mais consciente das nossas atitudes, para que a gente tenha um senso crítico melhor. E todo o processo de você fazer uma reportagem, elaborar ela, gravar, todo esse processo faz muito bem para o desenvolvimento do jovem, ainda mais para a parte cerebral, que a gente sabe que é a fundamental da adolescência. Peço a palavra. A palavra, jovem vereador Pedro. Eu acho muito importante a gente participar com os jovens do jornalismo, né? Porque hoje em dia é um programa muito legal, o jornalismo também. Eu fiz curso de jornalismo esportivo já, para narração. E também testei essa ideia de fazer também de radialista já. Eu acho muito importante fechar parcerias com a prefeitura, conversar, para a gente fazer esse curso aí para dar mais oportunidade aos jovens. Palavra, presidente. A palavra, jovem vereador Hector. Bom, a gente vê aqui que o jornalismo, ele leva as pessoas a oportunidade, a voz, né? A oportunidade de falar o que elas pensam sobre as situações. E também é muito importante que os nossos jovens estejam atualizados. Ah, mas a gente está aqui com o celular, a gente tem contato de tudo do mundo. Mas não é sobre o mundo, é sobre o que acontece no bairro. Não é dar um celular para um jovem, é ele ter o conhecimento do que está acontecendo ao redor dele. Então, é muito importante estabelecer isso. O repórter, o jornalista, ele tem uma responsabilidade tremenda e tem que ser mais valorizado também. A gente vê hoje em dia, inclusive, o curso de jornalismo, ele é um dos cursos com maior número de desistência, porque não tem oportunidade na área. Eu gostaria de sugerir a jovem parlamentar, infelizmente está ausente, mas eu gostaria de sugerir que se conversasse com a TV Tech, que é o estúdio de jornalismo aqui de Jundiaí, para se ver se pode fazer esse projeto aqui em questão no estúdio da TV Tech. Se seria interessante, seria viável. Fazer uma parceria, praticamente. É isso, obrigado. Palavra, presidente. A palavra, jovem vereador Vitor. Bom, vamos à defensoria do projeto. O projeto ele é muito importante porque ele viabiliza tudo que os demais jovens vereadores comentaram, mas também lembrar de uma coisa que é bem atual, até então agora, pela inteligência artificial, que nós chamamos de fake news. Então, o projeto ele viabiliza aqui também a produção de comunicação comunitária e da produção de conteúdo educativo. Então, essa participação dos jovens que têm mais conhecimento pela inteligência artificial e novas tecnologias, né, que também é citado no projeto, é muito importante. Então, assim, mesmo com a ausência da jovem vereadora, eu dou o meu parecer favorável aqui, que nós possamos aprovar esse projeto, né, e dar mais credibilidade para a juventude, né, com o projeto Jovem Repórter Cidadão. Palavra, presidente. A palavra, jovem vereador Fabrício. Para começar a falar desse projeto, a gente precisa primeiro destacar a importância do jornalismo, tanto para o jovem, tanto para a sociedade.
Quando você faz algo eminente ao jornalismo, você proporciona para a sociedade uma dimensão de uma notícia. As notícias começaram a chegar mais rápido, a sociedade se mudou acelerado, né? Eu tenho um colega meu, um excelente jornalista, chamado João Brúsculo. Ele trabalha em Campo Limpo e, assim, eu admiro muito esse cara, não só por causa da profissão dele, mas porque a cada dia ele está numa cidade diferente, está sempre correndo. Então o jornalismo tem essa questão da dimensão acelerada e é uma profissão muito requisitada, sempre foi uma profissão muito nobre, até eu diria. O projeto está em votação. Fabrício, Favorável. Fernando, Aprovo. Guilherme, A favor. Hector, Favorável. Jade, favorável. Lívia, Favorável. Luiz Guilherme, Favorável. Luísa, Favorável. Maiele, Favorável. Maria Luísa, Favorável. Matheus, Favorável. Melissa, favorável. Pedro Henrique, Super aprova esse projeto e ele está considerado aprovado. Pedro Ramos Favorável. e Vitor. Favorável. Com 15 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Seguiremos para o quarto item da ordem do dia. O projeto de lei número 18 de 2026, do jovem vereador Pedro Ramos, que institui o Programa Municipal Escola Aberta aos finais de semana, para a oferta de cursos profissionalizantes a adultos e atividades esportivas e recreativas para crianças e adolescentes. Antes de discutirmos o projeto, precisamos ouvir a Comissão de Educação e Cultura, que tem como relator o jovem vereador Hector. A Comissão de Educação, por meio de maioria simples, aprovou o projeto. Favorável. Precisamos ouvir também a Comissão de Justiça e Redação, que tem como presidente o jovem vereador Fabrício. A Comissão de Justiça e Redação é a favor ao projeto. O projeto está em discussão. A palavra, presidente. A palavra, jovem vereador Vitor. Bom, eu gostaria de destacar a importância, né, da escola aberta aos finais de semana. Em uma escola que eu tive a ilustre, eu tive uma boa participação, né, e eu estive nessa escola durante do meu 6º ao meu 9º ano. Me formei por lá. Com a mudança de diretora e até anterior, no Dr. Eloy de Miranda Chaves. Opa, é isso aí. A gente, por conta dos caseiros, foi feita uma conciliação entre a diretora da escola e os caseiros da escola de que eles abririam a escola no final de semana. Então, abria no sábado e a quadra ficava aberta e o espaço da escola, por então, ficava com o xadrez, né, todas as atividades esportivas que tinham dentro da escola, claro, com a supervisão. Mas, porém, a escola foi fechada nesses finais de semana e por invasões e tudo mais. Mais para frente, foi feito um programa de vôlei, né? Uma igreja se conciliou, pediu espaço à escola, a diretora autorizou, e todo sábado agora é realizado partidas de vôlei com ensinamento dentro das escolas. Então, é muito importante que esse projeto venha para nós aqui, como era feito no Eloy e eu acredito em outras escolas, também pelo fato dos cursos profissionalizantes que podem ocorrer, né, para adultos e jovens que desejam fazer, né, como, bom, é feito no Senai, no Senac, só que de uma forma mais pública dentro das escolas, caso possível, né? Então eu defendo o projeto, parabenizo o jovem vereador Pedro e possamos aprovar esse projeto. Termino. A palavra, presidente.
A palavra, jovem vereador Maiele. Esse projeto para mim eu achei bem importante. Parece adulto. Creio que os adultos não chegaram a se formar nem a ter curso e agora que já estão numa certa idade acham que não é capaz de formar. Então eu achei esse projeto muito importante. Parabenizo o jovem vereador Pedro. A palavra. Nossa. A palavra, jovem vereador Pedro. Meu nome é Pedro, eu tenho 12 anos e eu vim falar sobre o projeto de minha autoria. Eu criei esse projeto por causa que é um problema que vem assolando a humanidade há tempos, que é a desigualdade social. E muitas vezes é causada por causa da falta de educação. E muitas pessoas que são pais e mães cedo não têm a oportunidade de voltar para a escola para conseguir a educação para sustentar a casa. Então eu pensei nesse projeto mais como algo que pode gerar uma renda extra às pessoas. Porque daí elas têm onde deixar as crianças e onde pensar, onde poder gerar uma renda mesmo. Muito obrigado. A palavra, senhor presidente. A palavra, jovem vereador Fabrício. Eu acho importante destacar para esse projeto que a gente precisa olhar para o ambiente escolar como um ambiente que já é pesado, que já é difícil para o estudante. Então, tornar o ambiente escolar um ambiente não só de estudo, mas sim de aprendizado, de convívio bom, se torna não só eficiente para a vida pessoal da pessoa, mas torna eficiente para uma vida estudantil também melhor para a pessoa. Eu não sei se vocês sabem, eu estudo na Divina Providência, e lá, pelo menos uma vez a cada trimestre, a gente tem um sábado que a escola fica aberta, os professores vão para atividades recreativas, pique-bandeira, queimada, e o pessoal adora, o pessoal vai, o pessoal compete, joga com o professor, então isso torna o ambiente escolar mais leve. Isso que é importante, a gente torna as relações com as nossas pessoas mais próximas, mais queridas, o que facilita o processo de socialização e de educação. Palavra. A palavra, jovem vereador Hector. Bom, vamos lá. Bom, a gente tem especialmente esse projeto, eu acho assim de suma importância. Parabenizo o jovem vereador Pedro pela criação dele e também a gente poder incluir nesse projeto, né, fazer uma emenda em relação que a gente tem uma realidade muito triste no Brasil e em Jundiaí provavelmente também tem, que é que muitos jovens, o único lugar onde eles vão poder ter a sua alimentação é na escola. Muitas famílias não têm como se alimentar. Então, eu acredito que talvez também fazer o oferecimento da merenda, se for viável, é claro, fazer uma sugestão ao executivo para a gente poder viabilizar uma merenda para essas famílias seria de suma importância e ajudar bastante em questão ao combate à fome e na educação, né? É isso. Essa palavra. A palavra, jovem vereadora Jade. Bom, primeiramente queria parabenizar o jovem vereador Pedro. Esse projeto é muito importante para os adultos que não conseguiram concluir o ensino ou até mesmo que tiveram um filho, como ele disse, foram pais cedo, não tiveram a oportunidade de estudar. Eu acho de extrema importância para a melhora da sociedade de Jundiaí e um Brasil melhor. A palavra. A palavra, jovem vereador Fernando. Primeiro eu gostaria de parabenizar ao jovem vereador Pedro por fazer esse projeto que é crucial para a interação entre os alunos e estudantes nas escolas públicas. Principalmente porque a gente vai ter uma escola aberta aos sábados, em que cada aluno pode se encontrar e interagir entre si de uma maneira pacífica, de uma maneira muito boa para a convivência deles, tanto na escola quanto nas aulas, em que eles podem fazer novas amizades, podem realmente ter uma convivência melhor entre si. Em que, como o Hector comentou, às vezes a gente tem a gente pode se encontrar só uma vez, a gente tem um único local para se encontrar, que é a escola. E a escola é um local que une as pessoas, une professores, une alunos e une os funcionários, que acabam criando um lapso de amizade, consequentemente
se tornando amigos e também praticando esportes juntos, como é o proposto. E isso aí é crucial para a gente poder acabar tendo uma vivência, uma saúde mental melhor, uma convivência melhor com os nossos amigos em sala de aula. Peço a palavra. A palavra ao jovem vereador Pedro. Quero parabenizar aqui o Pedro Ramos, que fez esse projeto da escola aberta, né? Acho muito importante a gente se encontrar mais com a educação aos finais de semana e incluir o esporte junto também. Essa palavra. A palavra à jovem vereadora Maria Luísa. Bom, pode parecer um pouco redundante, já que eles já falaram tudo, mas eu só queria dizer que a parte da alimentação que o Hector falou é muito real, um pouco distante da nossa, às vezes, mas eu ouvi uma vez um relato de uma professora, que não é nem de São Paulo, mas em escola, que ela pegava o almoço dela, que seria dela, da escola, e dava para alunos que não tinham como comer, como sustentar os irmãos, como comer à tarde na escola, assim, semana, porque a única refeição que eles tinham era realmente na escola. Então, essa parte de ter uma emenda, né, também tá ali com a alimentação, eu acho importantíssimo. Eu gostaria de exercer da palavra e parabenizar o jovem vereador Pedro, porque proporcionar cursos profissionalizantes para adultos, que ainda mais os que tiveram o ensino médio e fundamental interrompido, é muito importante, é dar oportunidade para essas pessoas. E a parte também de atividades recreativas é você proporcionar lazer também para essa população. Muitas vezes as pessoas ficam só em casa e tem que se movimentar, tem que proporcionar lazer para a população. E essa questão mesmo da merenda que foi comentado pelos jovens vereadores, muitos jovens vão para a escola só para comer a merenda, porque não tem o que comer em casa. A merenda é a única refeição que esses jovens fazem no dia. Então, proporcionar isso até mesmo nos finais de semana, tem muitas escolas que ficam abertas nas férias, né, para proporcionar a merenda para os estudantes. Então, eu acho muito importante e tá aqui a minha gratidão a você, Pedro, por elaborar esse projeto. O projeto está em votação. Fabrício. Aprovo. Fernando. Aprovo. Guilherme. A favor. Hector. Aprovo o projeto. Jade. Aprovo. Lívia. Favorável. Luiz Guilherme. Aprovo. Luísa. Aprovo. Maiele. Favorável. Maria Luísa. Favorável. Matheus. Favorável. Melissa, favorável. Pedro Henrique. Aprovo. Pedro Ramos. Favorável. E Vitor. Favorável. Com 15 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Agora que a gente está encaminhando para o encerramento, eu gostaria de pedir para a Ousada fala um momento, por essa ser a última sessão do meu querido colega Vitor. Acho que, sinceramente, eu não tenho palavras para expressar minha gratidão por você. Você é realmente um grande amigo que eu fiz aqui no parlamento e muitas vezes eu repensei a minha escolha de entrar para o parlamento ou não. Mas quando eu venho aqui, sou tão acolhida por relações como eu tive com você, é muito gratificante isso para mim. Então, queria deixar aqui a minha eterna gratidão a você. Dizer também que as portas da Câmara sempre vai estar aberta para você. Se algum dia você conseguir vir à tribuna, você vai ter todo o tempo do mundo, porque você é muito valioso, Vitor, de verdade. Você é um jovem que dá orgulho de ver. E se a gente tem uma cidade de Jundiaí que tem jovens como você, dá orgulho de viver aqui. Então, muito obrigada pela essa relação que a gente construiu. Não é o fim por você sair do parlamento, saiba disso. É um grande começo
A gente está na adolescência mesmo, temos que aproveitar as oportunidades, mas quando não dá, paciência, né? Então, muito obrigada por todo esse companheirismo que você teve, não somente comigo, mas com todos, e saiba que você sempre será lembrado aqui. Muito obrigada, viu? Com 15 jovens vereadores presentes e 4 ausentes, sobre a proteção de Deus, está encerrada a presente sessão.